Então, graça e paz, queridos. Deus é bom em todo tempo, porque Ele se faz presente nas nossas vidas. E nós estamos aqui para celebrar a presença do Deus vivo e estarmos com Ele em mente, com a Sua palavra, com a palavra curadora, a palavra que traz para nós esperança, certeza do cuidado do Senhor. E eu queria compartilhar com você um texto muito conhecido. Provérbios 4, versículo 20. A palavra diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras direitamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse conselho aqui foi dado pelo sábio Salomão. Esse capítulo ele traz uma exortação de pai. Pai que orienta, que ensina, que está mostrando a maneira como o filho deve proceder. E o texto mostra pra gente uma coisa bem interessante. São orientações valiosíssimas para a vida, para o dia a dia. E aqui ele diz: filho, atenta, considera o que eu estou falando. Engraçado porque isso é um conselho básico para a vida de todo aquele que quer caminhar com o Senhor. Só que a gente às vezes precisa avaliar se a gente realmente ouve o Senhor. E qual é o nosso primeiro estágio? Onde é que a gente aprende a ouvir primeiro? Dentro de casa, né? Se a gente não ouve pai nem mãe, a gente tem a tendência de querer ser independente, autônomo, mas aquelas pessoas que são autoridade que foram colocadas sobre nós, como os pais, eles têm um conhecimento, eles têm uma percepção dada por Deus de como as coisas devem proceder. Recentemente assisti alguns filmes sobre figuras icônicas brasileiras, cantores, artistas, e filmes que foram feitos para pensar na sua biografia, pessoas que já morreram, fizeram sucesso. Mas eles tinham coisas em comum. Eram normalmente pessoas que não se adequavam ao sistema. E a primeira inadequação que apresentavam essas figuras era dentro do contexto familiar. Rebeldes, não aceitavam, faziam tudo da maneira que achavam. O conselho de pai e mãe não era bem-vindo. E alcançaram sim o seu êxito, mas não foi pleno nem duradouro. O conselho que o Senhor nos dá ali no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele diz sobre a questão da honra aos pais. E o texto fala, né, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bens, para que você tenha uma vida tranquila, uma vida que vai dar certo, próspera, se é que a gente pode dizer assim. Honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem. Porque se não honrar, né, não vai dar bem e vai viver pouco. Vida curta, né? Uma vida abreviada. Então, nesse conselho paterno, ele fala: filho meu, ouve as minhas palavras, elas não são vãs, né? E aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Considera, desde as coisas simples, as mais complexas. A gente pode olhar para essas pessoas, para os pais, e falar: você é ultrapassado, você não sabe de nada, você não entende o que está acontecendo comigo. Mas aqui ele está falando para aquele que precisa ouvir a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Ouça, não somente ouça, mas pratique. Ouça as minhas palavras. Inclina o teu coração para os ensinamentos, os teus ouvidos para os ensinamentos que eu tenho para te dar.
Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Lembra lá atrás quando o Senhor fala assim, coloca essa lei nas tábuas do teu coração, coloca até para quem anda correndo, veja a orientação. Ensina a criança no caminho que deve andar, não é apontar, mas vai com ela, sendo modelo. O Senhor, Ele é para nós modelo. Jesus foi o irmão mais velho, Ele é modelo. Quando a gente é pequeno, a gente às vezes vive isso, quem tem irmãos. Às vezes o irmão mais velho acha que é o irmão mais novo chato pra caramba, um porre, porque tudo ele faz, mãe, olha aqui, fulano tá atrás de mim. Mas o pequeno vê no grande um modelo, e ele imita. E ele precisa, porque ele está absorvendo, ele está aprendendo, ele está se colocando no mundo. Jesus é nosso irmão mais velho, e ele foi, e será sempre o nosso modelo. E ele fala para a gente considerar e não jogar fora aquilo que a gente tem recebido. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os do mais íntimo do teu coração. Essa palavra, não jogue fora, não despreze, não ache que é coisa para gente velha, né? Ou para gente de outra geração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, ela é curadora. O livro de Hebreus diz que essa palavra dele, ela é espada cortante, ela tem uma lâmina muito afiada e ela vai chegar onde ela precisa chegar. O Senhor reforça isso em Isaías 55, quando ele fala que a gente não deve desconsiderar, buscar Deus enquanto se pode achar, mas ele dá uma dica, olha, os caminhos que eu faço, os pensamentos que eu tenho, não são os mesmos de vocês. Estão bem à frente. E se vocês me ouvirem, me considerarem, vocês vão além. E ele diz, porque eles vão ser vida. A Bíblia diz que o temor do Senhor, reverência, a gente aprende a temer a Deus como? Através da sua palavra. O temor do Senhor livra o homem dos laços de morte. Muitas vezes a gente aprende, por exemplo, tendo uma natureza iracunda, a ter governo de si. E às vezes aquele que tem a natureza iracunda, ele diz que faz e acontece, e ele mostra que ele é quem ele é. Aí quando a gente se encontra com o Senhor, essa natureza vai sendo domesticada, vai sendo dominada. E às vezes um acesso de raiva que poderia resultar numa morte prematura, né, na demissão do trabalho, no fim do casamento, aquela ação, ela deixa de existir. E a gente não fica como um gato molhado, a gente fica como alguém que está governado pelo Espírito. Ele fala que essa palavra, ela produz vida para quem a acha e saúde para o corpo. Saúde. Eu lembro de Davi, num dos salmos, quando ele é confrontado por Natan, ele escreve um salmo. Ele fala, Deus, desde que eu me calei, meu gemido aumentou, os meus ossos começaram a secar. Até que não só confessou, mas ele foi alimentado, sustentado pela palavra do Senhor. Ele teve vigor novamente. E a palavra do Senhor, ela é curadora, ela é restauradora. Isaías 58 diz que a cura que a gente busca vai ser manifesta, vai brotar apressadamente quando a gente se alinhar com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor a gente só descobre através da sua palavra. E o Senhor diz ainda, porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quem é que guarda o coração? Quem é que às vezes tem preocupação com tantas coisas, com a saúde, com a mente, com o dinheiro, com a família? Às vezes tem cuidados com todas essas coisas, mas não se dá conta que o primordial é o coração sendo preservado. A alma sendo preservada, ele diz sobre tudo que deve guardar. Por que ele fala isso, queridos? Ele começa dizendo, considera a minha palavra, alimenta. Lembra do que o Senhor diz no livro de Isaías, no capítulo 26? Ele conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firmada nele. A gente conhece o Senhor através da sua palavra. A sua palavra revela Deus para nós, nos ensina a orar. A sua palavra traz cura, traz paz, traz liberdade, libertação. E quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente entende quais são as prioridades que nós devemos aderir, abraçar. Quais são as prioridades do Senhor. E quando a gente entende que essa palavra,
a gente não pode desprezar ela, não pode jogar fora, né? Mas a gente também não pode se apartar daquilo que ela nos mostra, para aquilo que ela aponta. Porque se a gente ouvir, atentar, a gente vai ter cura do corpo e da alma. Então, quando a gente entende todos esses conceitos, ele diz, então já que você aprendeu isso, guarda, preserva o seu coração. Não ouça tudo, não guarde tudo que você ouve. Não atente para toda a palavra, para toda a situação, para todas as pessoas. Não considere Deus alguém que não tem poder, mas Ele tem poder, Ele é justo, Ele é santo. E Ele diz para a gente guardar, porque muitas vezes o que entra pelos ouvidos, pelos olhos, desce para o coração, faz ninho. E o autor de Hebreus diz assim, cuidado com aquilo que você ouve ver, porque isso pode virar uma raiz de amargura. E essa raiz ela vai brotar, vai criar raízes ainda mais profundas e elas vão penetrando dentro de você. E como é que a gente lida com isso? Toda planta, ela tem partes importantes e funcionalidades nessas partes. Então a planta tem um caule, tem ramos, tem folhagem, tem fruto, tem flor, tem fruto, tem semente, mas ela tem raiz. A raiz está dentro da terra, ela precisa estar dentro da terra para absorver água, nutrientes, sais minerais. E quando ela absorve tudo isso, ela transfere lá para o externo. O que está dentro vai trazer vida para o externo. Então, ela absorve tudo isso. Os canais que estão dentro, xilema e floema, levam a seiva bruta, seiva elaborada. E tudo isso é levado para as extremidades. O céu, com o sol, produz a luz necessária para a fotossíntese. Libera oxigênio. Tem a troca com gás carbônico. Aí a flor pode nascer e depois vai dar origem ao fruto. Mas a árvore só vive se a raiz estiver dentro. Se a raiz estiver fora, ela não vive. E tem raiz que a gente tem que arrancar para fora, para ela não continuar produzindo fruto, para ela não continuar produzindo vida, ou melhor, morte. Então, quando a gente guarda o coração, a gente não deixa ele ser afetado por muitas coisas. Isso é um ensinamento, é um adestramento, é um aprendizado diário. Então, a palavra diz sobre essa importância, sobre tudo que se deve guardar. Se você tem cuidado com muita coisa, que é legítimo, agora tem um cuidado maior com quem é você, com o seu interior, com o seu coração, com a sua alma, com as suas emoções, com a sede da tua inteligência. Porque se isso for abalado, todas as fontes da sua vida estão abaladas. Uma decepção pode se avolumar e virar uma dor profunda e tirar de alguém o prazer pela vida, uma frustração, uma perda. Aquilo que a gente não processa pode criar raízes e tirar da gente o prazer de viver. Irmão, viver é maravilhoso. Viver é presente de Deus. A vida é um dom que nos foi dado pelo Senhor. E ele diz na sua palavra ainda, desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos olhos. Gente, isso é muito fácil de acontecer com o homem. Gente que dissimula. Deus não tolera gente que dissimula. Entendeu? Cedo ou tarde, essa pessoa é desmascarada, cedo ou tarde ela é pega pelos seus sentimentos. Ela vai entrar no próprio laço que ela fez, o falso. Quem dissimula, quem faz, mas não é, quem fala, mas não é. Quem usa uma máscara. A Bíblia diz que a gente tem que ser um em todos os lugares, de um mesmo parecer, de uma mesma opinião. Não tem que ter duas caras. Ele diz, afasta, desvia de ti a falsidade da boca. E ele diz, afasta de ti a perversidade dos lábios. Tem gente que é maldosa, que é especialista em más palavras, que sabe como ferir alguém muito bem. Ele está dizendo, afasta. Não pratique. Não se torne um expert nisso, em ser falso. Ou seja, às vezes você pode ter visto alguém que sofreu um dano, foi ferido, foi traído, né? E sofreu uma situação como essa, e às vezes a pessoa que lhe causou um grande dano
Pode até estar ali muito perto, você fala, mas fulano tá tão bem, Beltrano, você fala, não é falso, não, às vezes ele é curado. Ele é curado, ele não se deixa mais levar. Ele não vai tratar o outro como o outro trata, né? A Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal com o bem, não o mal com o mal. Não vou me igualar ao outro, não posso me igualar ao outro. Jesus poderia se igualar com quem ofendeu, com quem afrontou, com quem perseguiu, com quem furou, perfurou, com quem o crucificou. Foi o que ele falou na cruz, naquele momento célebre com os dois ladrões. A palavra diz que eram 3 pessoas que estavam no Gólgota, lá no Monte da Caveira. Jesus e 2 ladrões, um de cada lado. Olha que situação humilhante. Ele foi contado com os transgressores, foi o que Isaías 53 falou. E aí, um de um lado ou de outro, e um começa a ofender ele. Ah, você é bom, sai daí, tira a gente também, você não é o cara que estão dizendo aí, faz alguma coisa. O do outro lado, que também era criminoso, foi condenado justamente, ele falou assim, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Você está aí exalando a sua perversidade, seu mau cheiro. Nós estamos aqui porque a gente fez, mas ele não. Quer dizer, esse homem certamente, o de cá, ele já conhecia a fama de Jesus, ele sabia do que havia acontecido, para ele ter esse tipo de conduta. Ele falou assim, Senhor, lembra de mim quando você entrar no seu paraíso. Jesus falou assim, hoje mesmo, quer dizer, nós vamos morrer todos hoje, mas hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. Entende? Ele poderia muito bem responder mal pro outro. Falar assim, Jesus, eu também tô aqui, quer saber? Vai pro inferno. Porque quando a gente tá sentindo dor, irmãos, o humor acaba. Dor tira a qualidade de vida da gente. Ele estava numa condição horrível, a gente não consegue imaginar. Preso por pregos, cravos, exposto nu publicamente, ridicularizado, humilhado. Ele encontrou forças para responder, né? A quem ele argumentou, ele não deu resposta na mesma proporção. Então, muitas vezes a gente deixa de entender isso. Ele diz, afasta, porque isso desrespeita a natureza humana. Porque ela está corrompida e a gente consegue ser falso, né? Dissimulado. São coisas que às vezes brotam em alguns mais do que nos outros, mas são pertinentes à natureza humana. E precisa ser domesticado, tratado, governado, mortificado, melhor dizendo. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras direitamente diante de ti. Você tem um poder de escolha. Olhe para o lugar certo. Se os teus olhos forem bons, se você vê e procurar o que é certo, o que edifica, todo o teu ser vai sofrer o impacto dessas escolhas. Ele diz, olha direito, sem malícia, sem maldade. Olha para o lugar certo. Olha diretamente diante de você. Às vezes a gente está ocupado demais de ver a vida do outro. A gente está querendo demais dar conta da vida do outro. A gente quer dar receita para o outro. Às vezes a gente é amigo de alguém e acha que tem o direito de falar o que pensa, o que acha, o que sente. Porque é amigo. E o fato de ser amigo, de ser transparente, não nos dá o direito de ferir o outro. Porque conhecendo a gente sabe o que dói. Ele diz, então, olha direito. E as tuas pálpebras olham diretamente diante de ti. Não dissimule. Pondera a vereda dos teus pés. Avalie onde é que você está caminhando. Veja bem o caminho que você está seguindo. Porque a Bíblia fala uma coisa bem interessante. Deus não se deixa escarnecer. Olha que coisa interessante. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Por onde o homem ir, ele vai sofrer as consequências das suas escolhas, boas ou ruins. Então, quando o Senhor fala isso, ele não se deixa zombar. A gente às vezes age achando que Deus ele é tardio. Só, não, ele é tardio, irá, ele vai entender. Mas às vezes ele está anotando no caderninho ali, ó. Chega uma hora que ultrapassa o limite. Aí o Senhor entra. Ele não se deixa escarnecer, não vai ficar como está. Não vai terminar como a gente acha, às vezes, no nosso mau intento. Então, pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. A Bíblia fala no livro de Salmos que Deus não nega bem algum a quem anda em retidão, na vereda certinha, no caminho estabelecido pelo Senhor. Tem resposta, tem sinal de Deus, tem favor do Senhor. Ele não nega bens materiais e imateriais.
quem o obedece. Ele diz: quem ama a ele obedece aos mandamentos, porque entende que é necessário obedecê-los. E aí ele diz, finalizando: não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Às vezes a gente fala assim: não, se acontecer isso, fulano, se Deus fizer permitir tal coisa, eu saio da presença dele. Gente, engraçado, né? Às vezes a gente se acha no direito: eu sofri uma perda, morreu minha mãe, sei lá, fulano tá com uma doença grave, eu tô com uma doença grave, eu não aceito que Deus faça isso comigo. Não é por aí. Ele diz: não vai, não desvia o caminho. Permanece onde você tem que permanecer, seguindo. Às vezes a gente acha que é moroso demais, que é demorado demais, que é difícil demais. E ele diz: não desvie nem para a direita nem para a esquerda, não procure atalhos. E por fim ele fala: retira o teu pé do mal, daquilo que é danoso para você e para o outro, daquilo que pode trazer consequências ruins, desastrosas, daquilo que pode ser pesado. O Senhor não nos quer nesses caminhos, o Senhor nos quer um caminho de paz. Ele quer que a gente tenha paz dentro e fora, que quando chegarem perto da gente, alguém fala: nossa, você transmite uma coisa boa, sabe? É bom estar perto de você, porque, nossa, não sei nem explicar. Porque a presença, porque o coração foi guardado, então ele excede, Deus habita, a gente prioriza, o Senhor nos guarda e nos preserva. Nós não precisamos viver dias tenebrosos, mas nós podemos e devemos viver dias melhores, em que aquilo tudo que poderia ser danoso, destrutivo, tristecer o nosso coração, não vai fazer, porque não tem o tamanho que muitas vezes a gente daria. Mas o que é grande mesmo, o que deve ser grande em nós é o Senhor. Ele vai nos ajudar a chegar no nosso destino, no porto seguro, que é Ele. Então, continue caminhando com o Senhor. Continue entendendo que às vezes as correções dele não são para nos destruir, mas são para trazer para nós alívio, paz. Continue firme na presença do Deus vivo, porque Ele é a nossa porção de herança. E nós não vamos nos arrepender de andarmos com o Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde, nos traga a paz necessária todos os dias e que nós possamos dizer que verdadeiramente Deus é bom para com o seu povo. Deus te abençoe. Tchau.